Olá, galerinha! Bom dia! Saudade de todos vocês, hein? Espero que o quanto antes estejam de volta aí conosco, tá? Galera, olha só, na aula passada, quando eu abordei o conteúdo do livro didático, nós paramos na página 45, né? A página 46, ela já dá ênfase na água e os seres vivos, ou seja, a importância da água para os seres vivos, tá? Só que vai ser necessário retomar algumas coisinhas aqui só para vocês lembrarem e associarem ao que eu vou falar agora, ok? Então, vamos dar prosseguimento aí. Então, primeiramente, onde que a gente encontra a água na natureza? Isso aqui é a imagem que eu estou representando para abordar a vocês onde encontramos a água, tá? Isso aqui não é demonstração do ciclo da água, não. Então, a gente pode encontrar água nos oceanos, lagos, no rio, no lençol freático, nas geleiras, podemos encontrar nas nuvens e no ar. Cada um vai variar, se vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso, ok? Então, por exemplo, o vapor de água que está presente aqui no ar, você consegue visualizar? Não, então ele está gasoso. A gente consegue observar isso se você pegar seu óculos e assoprar. Você consegue ver o vapor de água, que ele vai se condensar e você consegue ver a gotícula de água. Na neve, você percebe que ele está no estado sólido e assim por diante, ok? Agora, muito detalhe, a vegetação que está aqui, que está representando as plantas e os animais, eles fazem um processo de liberação de calor e tudo mais, que libera, que ocorre o processo de evaporação. Só que não está aqui porque não está representando o ciclo da água, tá? A gente vai falar isso no próximo slide. Bem, então, distribuição de água no planeta, a gente falou isso na aula passada, isso aqui é só uma revisão. Você percebe que dos 100% de água presente no planeta Terra, 97,5% é água salgada e 2,5% somente de água doce. Desses 2,5% de água doce, 68,9% são a água que está presente nas calotas polares, nas geleiras. E 29,9% a água subterrânea, que formam os lençóis freáticos. 0,3% de rios e lagos e 0,9% de outros reservatórios. Detalhe, somente 1% dessa água doce está disponível para consumo, ok? Bem, outra coisa, agora sim que a gente vai revisar o ciclo hidrológico, que é o ciclo da água. Ciclo da água é a troca contínua de água entre a atmosfera, solo e os seres vivos, ok? Qual é a influência do ciclo da água? Bem, lembrem lá da aula que a gente abordou na aula passada, quando eu falei do ciclo hidrológico. O ciclo da água, ele está diretamente ligado às condições do ambiente. Por exemplo, uma região que tem uma vasta vegetação, ele tem maior incidência de ter chuva mais frequentemente. E essas chuvas formarem maiores acúmulos de água, ou seja, essa região tem maiores quantidades de rios, lagoas. Agora, isso daí também está interligado com a umidade da região. Agora, no deserto, por exemplo, tem vegetação? Tem, professora, mas é baixa a quantidade de vegetação. A vegetação não é aquela vegetação densa, tá? Consequentemente, a umidade é baixa. Consequentemente, chove menos, né? Isso aí está totalmente ligado. Então, a influência direta nas condições climáticas do planeta, né? A gente considerou aqui como região, que eu dei exemplo daqui, deserto, por exemplo. Agora, ciclo da água. Aí sim, você percebe o que está abordando? A evaporação da água presente nos oceanos, rios e lagoas. A evaporação condensa, formando as nuvens. As nuvens, quando ficam totalmente carregadas, elas precipitam, que é a chuva. Essa chuva é acumulada na região quando ela não é impermeabilizada. Quando eu falo impermeabilização, eu estou falando de cimentado, asfaltado, ou seja, impedindo que a água infiltre para o solo, tá? Quando essa água infiltra, ele acumula nos lençóis freáticos e são depositadas novamente no rio, lagoas e oceanos. Ou seja, é um ciclo, por isso ciclo hidrológico, ok? Aqui, como o tema é água e os seres vivos, vamos fazer essa relação aí para identificar a quantidade de água nos seres vivos. Então, aqui, além do ser humano, eu coloquei outros seres vivos para vocês associarem. No ser humano, todo mundo
mundo sabe que tem 70% de água. Beleza. Agora, nos outros seres vivos, você percebe aqui, ó, nos legumes, verduras e frutos que existe uma grande porcentagem de água. Exatamente por esse fator, não somente, claro, é o principal fator, né, que é a presença abundante de água. Mas não é só por isso que a gente deve se alimentar de frutos, legumes e verduras, tá? Porque todos esses três citados é muito rico em nutrientes necessários para nossa digestão, para manter o seu corpo saudável, tá? Mas percebe a grande quantidade de água em cada um. Varia de 78% a 95%. E isso é importantíssimo para o ser humano, tá? E para os outros animais que se alimentam desse tipo de alimento. Bem, percebem também crustáceos, anfíbios, anelídeos, todos eles também têm grande incidência de água. Reparem esse daqui, ó, uma água viva. Olha o nome, água viva. Ou seja, é uma água que é viva? Não, né? É um bichinho que é composto de grande porcentagem de água. 98% do corpo dele é água, né? O motivo que dá o nome a ele, água viva. E os outros animais, a porcentagem de água você também vê que é acima de 50%, né? Agora, observe essa imagem aqui. Quando a gente fala 70% de água no corpo humano, nós entendemos, é muito variável, né? A gente pensa assim, tá, 70% de água, mas meu osso tem água? Tem. Meu sangue tem água? Muito. Grande parte dos seus órgãos é rico em água. E eu fiz uma comparação aqui para você ter uma ideia, uma associação. Exemplo, cérebro. O cérebro ele tem 75% de água. Inclusive, vou até dar um exemplozinho aqui para vocês verem se vocês conseguem associar. Exemplo, uma pessoa que ingere bebida alcoólica. Essa pessoa que ingere bebida alcoólica, ela vai ter uma reação, o corpo vai agir de uma forma em reação à ingestão dessa bebida alcoólica. Mais pra frente eu vou explicar detalhes que vocês vão entender o porquê que o corpo faz isso, tá? Mas a pessoa quando ela ingere bebida alcoólica, ela começa a urinar. E urina com muita frequência. Na verdade, ela não está bebendo água, mas ela está eliminando a água que ela não bebeu e é aquela água que faz parte do corpo dela. Então ela está perdendo água que não pode perder. Então, essa água que ela está eliminando, ela começa a eliminar de órgãos que precisam de muita água. No caso, o principal é o fígado e o cérebro, que perde essa água quando essa pessoa começa a urinar frequente, tá? E depois que a pessoa bebeu e tudo mais, depois disso ela vai ter um sintoma relacionado à ingestão de bebida alcoólica, que é chamado de ressaca. É exatamente o resultado dessa perda de água que não poderia ocorrer, tá? Então o cérebro começa a perder muita água das quais ele não podia perder. E aí essa pessoa vai ter um sintomazinho chamado ressaca. Fora os probleminhas gerados lá no fígado, que é acumulativo, né? Isso aí vai passando de um tempo, a pessoa que ingere bebida alcoólica muito frequente, ela vai ter sintomas lá pra frente no fígado, podendo gerar até um câncer chamado cirrose, ok? Bem, coração, 75% de água, pulmões, 86% de água, rim, pulei o fígado porque eu já falei lá com o cérebro, rins, 83% de água. Detalhe, o rim, ele filtra o seu sangue, então ele filtra o seu sangue. Ele precisa de sangue para estar vivo e filtra o seu sangue. Então a porcentagem de água nele ali é muito necessária, ok? Sangue, 81%. Você percebe que o sangue é fluido, né? Ele é fluido exatamente pela presença de água, que forma o plasma. E os músculos, 75%. Eu não falei do osso, mas o osso também tem composição de água, tá? Um pouco menor que o músculo. Bem, qual é a função da água então nos seres vivos? Aqui está alguma delas. Tá? Não estão todas, só tem algumas delas. Como meio de transporte dos materiais necessários às diferentes partes do organismo, aqui está o exemplo de seiva bruta, ou seja, ele está retirando a água e sais minerais do solo. A seiva bruta e a seiva elaborada das plantas é composta de água, né? Na fabricação de alimentos e meio onde se dão as transformações. Exemplo, fotossíntese. No nosso caso, respiração celular, tanto um quanto o outro precisa de água, tá? Eliminar as substâncias tóxicas que saem pela urina e suor. Você percebe quando você vai ao banheiro fazer xixi, né? Quando você vai urinar, sai a água e substâncias, excretas que você não precisa mais. Por isso que o seu corpo está eliminando. Mas ele só consegue eliminar porque a água está levando embora junto.
Você não conseguiria eliminar o só sólido, né? Seria muito doloroso, né? E suor também. Precisa de água para você eliminar essas substâncias que não precisam mais no teu corpo. Teu corpo está eliminando, tá? São chamados de excretas. Propriedade da água. Na natureza, a água pode ser encontrada nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Água pura é incolor, ou seja, não tem cor, é insípida, não tem sabor, e inodora, não tem odor, não tem cheiro. Ela congela, ou seja, o ponto de fusão dela é 0 graus Celsius, e ela ferve a 100 graus Celsius, ou seja, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Muito importante, detalhe, ela ferve a 100 graus Celsius a nível do mar. Tá? Se for, por exemplo, lá em Curitiba, ela vai ferver a 98 graus Celsius. Depende muito da altitude, ok? E a água é o solvente universal. Na próxima aula eu vou entrar em detalhes, vou falar alguns detalhes de cada item aqui abordado, ok? Galera, até a próxima aula. Beijão!